sigo agora falando a respeito do milho. O milho é uma das culturas que vão sendo castigadas nos campos, principalmente no centro-oeste brasileiro, onde a onda de calor é bastante intensa. Um outro fator importante é a paralisação da colheita do milho, primeira safra lá no Rio Grande do Sul, por conta de tudo que está acontecendo em relação às fortes chuvas e enchentes. E nós temos alguns números que foram apresentados nesta última sexta-feira, entre eles o CPEA, que mostra uma queda que é até esperada entre março e abril, próxima a 4%, em torno de 4% para um mês, né, de um mês para o outro, e é uma queda sazonal dos últimos 12 meses para o milho, que chega próxima a 14%. Né? Então, os preços mais baixos para o milho, produtor com uma safra que não é remuneradora por várias questões, seja pela questão de mercado, seja pela questão de desenvolvimento de campo. Para falar a respeito deste tema, falar sobre este assunto, nós vamos conversar com o analista Roberto Rafael, que participa conosco aqui no canal do Boi, ao vivo pela internet. Roberto, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Nós podemos ver alguma reação para preço de milho aqui no Brasil ainda em 2024? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde. Sempre um prazer estar com vocês, ouvintes da Agricultura BR. Veja, realmente nós estamos com um cenário de milho fruto de muitos estoques de passagem, tanto no Brasil como também nos Estados Unidos. É uma situação de estoque extremamente de volumes altos, né? E que acaba impactando nos preços. A gente tem aí um cenário nesse momento que a gente já está com algumas regiões, é pouco ainda, mas alguma coisa sendo colhida, safrinha de milho, né? Estamos vendo hoje, na verdade, uma alta no mercado, inclusive na B3. Eu diria que no físico, por enquanto, no spot ainda está praticamente os preços que a gente viu, buscou hoje durante o dia no mercado interno, estão praticamente inalterados, né? Na exportação, sim, subindo alguma coisa ao redor aí de 50 centavos em relação à sexta-feira. Estamos falando aí nos portos, alguma coisa ao redor de 59,50 até 61 para entrega em novembro, né? Então, assim, nesse momento que a gente vê a nível de B3, é um impacto que nós estamos tendo, principalmente por conta da questão trigo, puxando CBOT, tá certo? Fortemente hoje, uma questão de trigo que vem das questões de produções da Rússia, de Ucrânia, e também temos a soja também, subindo, também ela acaba ajudando um pouquinho a trazer o milho, né? Então a gente está vendo hoje um movimento pequeno de alta dos mercados futuros, ainda no mercado físico, como eu disse, está ainda estável, né? É um movimento que a gente está pegando, inclusive agora, dos consumidores estão bem abastecidos, né? Então não precisa ir qualquer movimento de algum estresse, o preço está entrando, mas o que a gente percebe é que também tem um preparativo do produtor, que ele precisa, na verdade, alguns fazerem caixas, outros precisando talvez eventualmente também para uma abertura de espaço, né, porque a gente tem muito milho, muita soja ainda. Mas assim, a gente tem uma possibilidade, né? Eu diria que está aberto a questão de preço, tá? A gente tem uma possibilidade de subir preços ainda ao longo do ano, como você me perguntou, é possível, né? Isso daí teria que vir lá de fora, né? Principalmente da questão de Chicago, combinado com o dólar, né? Mas para isso também lá de fora, o principal acontecimento para mudar um pouco essa paradeira nos preços de mercados agrícolas e principalmente no milho, seria uma quebra de safra aí no hemisfério norte, né, principalmente nos Estados Unidos. Só que por enquanto a gente tem um desenvolvimento da safra americana perfeito. Então assim, é uma especulação nesse momento, tá, Fabiano? Então a gente pode ter mais para frente essa combinação. Um outro fato que a gente está aí vendo em algumas regiões um tempo um pouco mais seco, né? Vamos ver os impactos que tem, porque na verdade a gente vai voltar a ter chuvas melhores agora aqui no Brasil, a partir do dia 13 de maio, 15 de maio, então alguma coisa pode estar afetando a safrinha, mas a safrinha ainda também é uma incógnita, né? A gente vê números entre governo e consultorias, que a gente fala números entre 88 milhões, que é o menor número, a safrinha, considerando a safra do Cealba junto, né?
88 milhões de toneladas contra algumas consultorias falando até um pouco acima de 100 milhões de toneladas, tá? Então, você vai ver o que realmente vai acontecer. De fato, aqui no Brasil, ainda no milho, nós vamos ter excedentes para exportação, né? Então, se você tiver uma safrinha de 100 milhões aí de toneladas, nós estamos falando aí que precisaríamos exportar 50 milhões, tá? Para você esvaziar os estoques, né, do Brasil. E se for uma safrinha de 90 milhões, aí você tem que fazer 40 milhões. Ainda é muita coisa, né? Dá para chegar nisso? Dá, só que a gente precisa vender. De fato, a gente tem uma posição do produtor hoje segurando um pouco as suas vendas, né? E vejo também as trades muito preocupadas agora com a soja, né? Talvez o milho esperando um pouco mais, apesar que eu já vi algumas trades já saindo até de mercado de julho e já caminhando para agosto na exportação. Então acho que a gente tem possibilidade? Tem, Fabiano. É uma questão de aposta e especulação. De fato, a gente tem muito estoque e isso é o que tem segurado os preços. Se eu não estiver enganado, a Conab vai trazer o 8º levantamento no próximo dia 14, inclusive para a lavoura geral do Brasil, a safra geral do Brasil, da safra 23-24. O último levantamento estava estimando ali 32, 33 milhões de toneladas pela estatal brasileira. Veio cortando, essa previsão já foi de 35, ela veio sendo reduzida aí em alguns levantamentos anteriores. O Brasil pode exportar mais do que aquilo que está sendo estimado ali nesses documentos que a Conab divulga mensalmente? Então, Fabiano, na verdade o número oficial da Conab, eu diria que a gente tem até, acho que a Conab acho que deveria ser um órgão, até pela estrutura que tem, talvez trazer melhor informação de produção, de estoques e tudo mais, né? Mas ela é o menor número que tem de informação. Se for esses números aí da Conab, em termos de produção na faixa de 88 milhões, eu diria que foi até um aspecto que a gente falou da última entrevista, acho que menos de um mês atrás, uns 20 dias atrás, os estoques de passagem da Conab, agora que eles reportaram que foi no final da safra, agora que terminou em 31 de janeiro de 2024, seria a safra 23 aí 24, né? Eles traziam um número de 7 milhões, menos de 7 milhões de toneladas, na verdade 7 milhões de toneladas, 7 milhões e 100 mil. Na minha opinião, até corroborado com números que a gente pega aí do mercado de uma forma geral de diversas entidades, os estoques de passagem foram muito maiores que esse, tá? Por isso que tem um pouco essa distorção, a Conab falando aí 30 e poucos milhões de toneladas, e eu falando entre 50, como uma necessidade para esvaziar o excesso de oferta no país, até 40 se considerar a produção da Conab. Eu diria que o estoque de passagem da Conab está um erro brutal ali. Tanto que nós tivemos um erro no ano passado, que eles tiveram que corrigir consumo de 5 anos para chegar no número de estoque de passagem, porque senão não batia, não fechava as contas, teria estoque negativo. Isso. Não existia isso ano passado, né? Então, de novo, acho que a gente tem uma informação muito furada no estoque de passagem da Conab. Por isso, e o reflexo disso é os preços. Os preços só vêm caindo desde que nós entramos na saída da entre-safra para a entrada da safra de verão. Só que a safra de verão ela começa a ter uma melhor oferta para o mercado de milho mais aí no mês de abril, por isso que você citou até os números de queda no mês de abril, né? Porque tem uma prioridade muito forte na soja, principalmente no mês de fevereiro e março, né? Então é uma outra realidade pelo menos para mim, acho que talvez alguns consultores, para mim está muito claro que a gente tem muito mais milho do que a Conab falou. Por isso que eu falo que algo que a gente tem que exportar, para mim, nesse momento, o excedente é 40, 50 milhões. Não quer dizer que nós vamos exportar. Talvez a gente possa exportar menos, como também pode até exportar mais que 50. Exportar mais que 50 vai apertar os estoques lá na frente. Depois, se a gente tiver um problema com El Niño novamente, aí a gente tem uma melhora de preço. O preço sai da paridade de exportação e subindo um pouquinho, ficando entre paridade de importação e paridade de exportação. Aí vai depender muito do que a gente tiver realmente de oferta no mercado. Mas assim, Fabiano, eu te diria que a exportação da Conab, ela está, nesse momento, para mim, subavaliada, principalmente por conta do erro do estoque de passagem que eles consideraram agora em 31 de janeiro de 2024. E, Roberto, um outro dado que a gente tem verificado aqui com produtores
principalmente do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, em relação às tradings, né? Você tinha falado de tradings agora um pouco mais focadas na negociação com soja, mas alguns produtores, eles estavam travando um barter com milho, buscando garantir alguns custos, né? Alguns investimentos, insumos na nova safra de soja, já da campanha 24-25. Isso é um fator isolado, é algo que tem acontecido numa safra em que os preços não são remuneradores, nem para soja, nem para milho, talvez soja um pouquinho mais aqui no Brasil, mas não é remunerador nem num lado nem no outro? Olha, bem, eu acredito que na soja ainda, nesses níveis de preço, produtores em todas as regiões estão com margem positivas, tá? No caso do milho, realmente é um aperto maior. Para você ter uma ideia, os preços mínimos foram corrigidos aí no centro-oeste, alguma coisa ao redor, próximo de R$ 40, é 39,21, né? Então, cada tipo de produtor, tem um que arrenda, outro não, depende do local, então cada um tem o seu custo, né? Mas se a gente falar que, vamos dizer assim, um equilíbrio, um custo de produção mesmo, ele está alguma coisa aí ao redor de R$ 35 a R$ 40, numa média, por isso, né, com uma produtividade boa também, né? Precisa ter produção. Está muito apertado, alguns produtores vão ter prejuízos, né? Terão prejuízo com isso. Por isso que, na verdade, eu tenho dito bastante em algumas oportunidades que eu acho que o produtor, ele tem principalmente, sempre, né, Fabiano, mas principalmente nós estamos num ano que a questão de gestão de custos é extremamente importante. Produtores têm que apertar a base de suprimentos deles, que é sementes, fertilizantes, defensivos, e se ele vê uma margem de troca, como você está comentando, que está existindo em alguns locais, que tem uma relação boa, eu acho que é importante o produtor estar travando, né? E se ele está travando é porque está numa relação boa, tá certo? Agora, nós estamos realmente num momento em que a gente tem tudo. Nós temos agora, inclusive, o relatório que vai sair do USDA nessa sexta-feira. É um relatório extremamente importante e vai ser impactante, porque é o primeiro relatório que vai trazer oferta e demanda para a safra 24-25 de uma forma já clara. A gente teve o Prospective Plant, tivemos o Agricultural Outlook, que foi em fevereiro, o Prospective Plant, que é a área, e agora a gente vai ter uma primeira informação a nível mundial da oferta e demanda, né? E, lógico, com foco total. Temos algumas coisas nas questões Brasil, Argentina, tal, para avaliar, mas um foco total, principalmente na produção dos Estados Unidos. Então, e o que deve refletir, né, que nós estamos num momento que houve um viés de alta nos estoques. Então, os estoques estão mais confortáveis, e isso reflete em preços mais baixos, né? Então, é um cenário que nós estamos passando que fazia desde 2019 que isso não acontecia. E isso só muda agora, né? Se houver uma quebra, se houver uma nova demanda maior em algum segmento, por exemplo, etanol, é o setor que mais cresce em termos de consumo de milho no mundo, né? Então, ou algum outro produto, algum que venha a aparecer, mas, enfim, a gente está com um momento que o viés, tanto de soja como de milho, ele está em alta, né? E uma coisa que a gente também tem que falar, né, Fabiana, é que a gente está num momento em que a gente tem uns materiais genéticos de sementes muito bons, mais resistentes à seca. Então, às vezes uma seca que para nós há 10 anos atrás era um estrago maior, agora não é tanto. Então, o momento é estoques em alta. Então, se o produtor vê na análise dele, ele vê que na relação de troca tá boa, tem que aproveitar. Mas o momento é de espremer, porque realmente, a princípio, se não vier uma quebra de produção nesse momento, né, seja em milho e soja, principalmente nos Estados Unidos, e isso ninguém sabe se isso vai acontecer ou não, por enquanto está indo tudo bem, os preços vão continuar nesses patamares abaixo do que foram nesses últimos 3, 4 anos, principalmente depois da pandemia.